Abre a sua Bíblia em Isaías 26. Isaías 26. Quero estudar com vocês, compartilhar com vocês algo que vira e mexe eu preciso estudar novamente. Eu preciso relembrar e me policiar para colocar em prática. Isaías 26, verso 3 e 4. Abriu? Isaías 26, 3 e 4. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Confia para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha que vive eternamente. Amém? Tu, Senhor, guardarás ou conservarás em perfeita paz. E algo que a gente precisa entender é que esse conservar em perfeita paz não significa ausência de problemas. Não significa não viver e não passar por tempestades, por momentos difíceis, por momentos de perda, de dor, de frustração. Não tem nada a ver com isso. Às vezes a gente lê isso e a gente fala, nossa, então eu estou longe, né? Como é que eu estou vivendo? Porque eu não estou vivendo agora um período de paz. Essa promessa de Deus, que Ele vai conservar em perfeita paz, que Ele vai guardar em perfeita paz, é ter paz a despeito dos problemas. É ter paz independente da circunstância a qual nós nos encontramos. Em João, abre a sua Bíblia em João, vai lá em João capítulo 16. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 16, versículo 33. 16, 33. Eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Aí ele continua: neste mundo sofrereis aflições, na minha versão aqui está tribulações, mas ele continua, tende bom ânimo. Em algumas versões, como a minha, ele traduz bom ânimo como fé e coragem. Tende fé e coragem. Ponto de exclamação. Aí ele continua, eu venci o mundo. Eu vos contei sobre essas coisas, eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que tenhais paz. Aí ele continua, vocês terão aflições, vocês terão tribulações. É possível eu estar vivendo um caos nessa terra e mesmo assim ter paz? Fala bem forte, sim, é isso que Deus tem para nós. Paz no coração, paz no nosso interior, não é sinônimo de bonança natural. Não quer dizer que você não vai passar por nenhuma dificuldade, por nenhuma situação difícil na sua vida. Pelo contrário, Jesus já nos alertou, vocês vão ter aflições, vocês vão passar por perseguições, vocês serão injustiçados, caluniados, vão inventar mentira com seu nome, fofoca, vão te perseguir no seu trabalho, às vezes dentro da sua família. Eu estou alertando vocês sobre tudo isso, para que tenhais paz. Eu venci todas essas coisas, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, tende fé e coragem.
A forma como a gente passa pelas adversidades, a forma como o nosso coração se mantém durante os dias maus, determina se nós iremos viver ou não a promessa de Deus. Deus tem várias promessas para a nossa vida. Muitas vezes nós não nos apropriamos dessa promessa. Vocês vão entender. Se eu compro um presente para o meu marido, eu entrego esse presente para ele. O presente é de quem? É dele. Não é de mais ninguém, é dele. Mas se ele não abre o presente, e se ele não usa o presente que eu dei, o presente deixa de ser dele? Não. O presente continua aí onde ele deixou, se ele guardou, se ele deixou jogado em cima da mesa, no sofá. O presente fica onde ele deixou. Eu dei um presente para ele. Se ele vai abrir e usar esse presente, se for uma camisa nova, se ele vai vestir essa camisa e se ele vai usar, depende de mim? Depende de quem? Dele. A maneira como nós lidamos com o nosso interior, o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa mente, determina se nós iremos usufruir das promessas de Deus ou não. Nós precisamos cuidar do nosso coração, nós precisamos educar a nossa mente, por isso que a palavra de Deus diz que a gente precisa renovar a nossa mente. Porque pelo fato de estarmos no mundo e volúveis às situações que acontecem nesse mundo, se está mais frio, você vai vestir um casaco. Se está um calor insuportável, você vai tirar o casaco, você vai usar uma roupa mais cavada, é ou não é? Nós estamos sujeitos às coisas que acontecem aqui na terra. Mas se eu permito que todas essas circunstâncias mudem o meu interior, eu posso ter todas as promessas de Deus na minha vida, mas eu não conseguirei usufruir delas, eu não conseguirei viver delas. E isso não muda a natureza de Deus de ser galardoador, de ser abençoador. Isso me mina, me limita, me poda. E eu quero estudar com vocês rapidamente um exemplo que a palavra de Deus nos dá lá em Números. Vai para Números no capítulo 13. Números capítulo 13. Aqui o povo de Israel estava ainda peregrinando no deserto, chegando perto do destino, do cumprimento da promessa. Moisés envia 12 espias. Quem lembra desse episódio? Pega um príncipe de cada tribo, um homem que se destacava. Não era um homem que tinha vários atributos de guerra, estrategista, visionário, aquelas pessoas que têm aquela capacidade natural, aqueles talentos naturais para fazer o negócio acontecer. Tem gente que é assim, não é? Você pega o negócio, não vê nada, de repente, uau! Transforma, porque tem talento, tem dom. Então eram pessoas que se destacavam das demais. Moisés escolhe 12 e envia eles para espiar a terra que Deus já tinha o quê? Fala prometido, promessa de Deus. Aí vai lá espiar. Verso 27 do capítulo 13. Deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Eles trouxeram. Tem um versículo que diz que para carregar o cacho de uva precisava de 2 homens. Era surreal. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, jebuseus, amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés.
Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. Puseram a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, de quem parecíamos a nós e a eles como gafanhotos. No capítulo 14... toda a congregação elevou a voz e puseram-se a gritar. E o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto. Porque o Senhor nos traz a essa terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns contra os outros: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade ali reunida: a terra em que missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se o Senhor nos é propício, ou se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que o Senhor está conosco. Portanto, não tenhais medo deles. Atitude de coração. Se quando eu olho para a situação que eu estou vivendo, o meu coração se enche de medo, de pavor, se eu olho para a situação, para a circunstância, e eu não vejo solução alguma, e eu permito que o medo encontre guarita em meu coração, acabou. Nós precisamos entender que nós temos aqueles inimigos externos, ou seja, aquilo que está fora da gente, aquilo que vem contra nós, uma dificuldade financeira, uma enfermidade, uma crise conjugal, um problema no trabalho, são as dificuldades que a gente passa. Mas nós temos alguns inimigos internos, e esses são muito poderosos, porque se a gente permitir que eles cresçam dentro de nós, eles irão minar a nossa força. O medo, a ansiedade, o desespero, e é algo tão comum hoje, não é? O pânico. Se você conversar com alguém que passa, que sofre dessas tormentas interiores, é angustiante. Muitas vezes a pessoa fala: eu sei que eu não deveria pensar assim, eu não deveria sentir isso, mas eu não dou conta. A ansiedade, o medo, o desespero encontrou guarita no coração. O coração está ocupado por isso, e essa força, esses inimigos internos, eles minam a sua fé. E aí a gente precisa entender que nessa situação, nesse aspecto, cabe sim um esforço nosso. É tudo pela graça. A salvação é graça de Deus. A salvação é algo que nos foi dado, sem esforço nosso. Basta a gente receber Jesus como nosso Senhor e Salvador, crer que Ele existe, que Ele morreu e ressuscitou por nós, e seremos salvos.
Mas a paz que Jesus dá, eu preciso guardá-la no meu coração, eu preciso mantê-la, eu preciso fazer com que ela tenha guarita, tenha lugar aqui dentro. E se eu abro lugar para o medo, se o desespero e o espanto tomam lugar no meu coração, aí a gente fica como Tiago descreve, capítulo 1, se eu não me engano. Aquela pessoa, ele descreve esse tipo de cristão, aquele cristão que crê, mas com ressalvas. Tiago fala que ele é comparado à onda do mar, agitada e levada pelo vento. Aí ele continua: não pense tal pessoa que vai receber de Deus alguma coisa. Eu não posso deixar o medo dominar aqui dentro, sabe por quê? Porque ele vai me levar a crer com reservas. Ele vai me levar a duvidar da soberania e do poder de Deus na minha vida. Porque Deus ainda não fez, porque a situação está muito difícil, porque naturalmente eu olho e eu não vejo saída. Então, acho que Deus não quer me abençoar. A gente às vezes usa até esses termos, né, que são mais biblicamente corretos. Vai ver, não é vontade de Deus. Quem aqui se considera um bom pai? Pai e mãe, quem se considera bom pai e boa mãe? Você acha que você é melhor que Deus? A palavra de Deus diz que Deus tem para nós pensamentos de paz. A palavra de Deus diz que a nosso respeito, os pensamentos deles são muito mais altos do que os nossos. A palavra de Deus diz que Ele opera em nós segundo o seu poder, infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou sequer pensamos. Por que você acha que às vezes não é vontade de Deus te abençoar, te ver feliz, te ver realizado, te ver prosperando em todas as áreas da sua vida? E isso não quer dizer que você não vai ter problema para resolver, que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter coisas para superar. Não deixe o desânimo, a frustração minar a sua fé, porque se isso acontece, o poder de Deus não é liberado. Abre comigo lá em Hebreus, olha o que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, verso 6. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa, fala qualquer pessoa, qualquer um de nós, não importa se você acabou de conhecer o Evangelho, acabou de conhecer Jesus, ou se você já tem mais de 50 anos, inclusive pregando o Evangelho de Cristo, qualquer pessoa que de Deus se aproxima, aqui na minha tradução, é a King James, está escrito assim: é indispensável crer que Deus é real e que Ele recompensa todos quantos se consagram a Ele, todos quantos o buscam, todos. É indispensável. Eu preciso crer que Deus vai sim intervir nessa situação para realizar aquilo que eu estou buscando, aquilo que o meu coração está almejando. Ah, Deus não vai fazer isso que eu estou pedindo porque não é vontade dEle. Isso não é bíblico. Deus pode até não fazer exatamente o que você está pedindo, porque segundo a Bíblia, Ele opera em nós infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes você sonha alto demais e Deus olha e fala: nossa, tem nem ideia do que eu tenho para Ele. Deus tem algo muito maior e melhor para você. É indispensável que você tenha essa convicção, essa certeza. Deus é o meu Pai e Ele me ama tanto, tanto, tanto que Ele morreu por mim. Ele se entregou por mim. Então não é tribulação, não é dificuldade, não é vento contrário que vai
encontrar guarita no meu coração. Eu não posso permitir que isso aconteça. A gente sente medo? Sente. A gente fica ansioso? Fica. Agora, o que eu vou fazer quando eu sinto medo? O que eu vou fazer quando a ansiedade vem? O que eu vou fazer quando eu deito a cabeça no travesseiro e eu não consigo dormir? Filipenses. Vai comigo lá para Filipenses. Volta um pouquinho aí, tá para trás. Filipenses 4. Seis e 7. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas. E aí ele continua. Como é que tem que ser a súplica? Com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, fará o quê? Guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos. A ansiedade vai vir, o medo vai vir. Quem já ouviu dizer que tem um não temas para cada ano para cada dia do ano? Tem, contaram. Não tenha medo. Você vai sentir medo? Você vai sentir angústia? Jesus nos deu o exemplo. Jesus, quando ele vai lá para o Monte das Oliveiras, ele vai orar, não é? Está em João. Depois você chega em casa e estuda. Por 3 vezes ele faz a mesma oração. Ele fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Vamos traduzir para o nosso português? Ele sabia que a morte dele estava chegando. E ele já sabia, antes mesmo dele vir, dele sair do céu, descer do céu, deixar toda a sua glória e vir como homem, ele já sabia que ia ser morte de cruz, que ele seria crucificado. Ele ora, ele fala para o Pai: se possível, passa de mim esse cálice. A gente lê que o suor dele se transformou em quê? Alguém já suou sangue? Eu nunca. Mas a gente imagina a angústia de alma que a pessoa sente, não imagina? O medo, o desespero, essa ansiedade que você sente, esse medo que você sente. Jesus sentiu. E o que ele foi fazer? Ele foi orar, ele foi conversar com o Pai, ele foi fazer o que está escrito aqui em Filipenses. Ao invés de você dar guarita para a ansiedade, ao invés de você alimentar o medo no seu coração, vai conversar com Deus, vai apresentar para Deus as suas petições, vai apresentar para Deus a situação que você está vivendo, vai apresentar para Deus os seus medos, as suas angústias. E aí Jesus continua a oração, ele não para aí. Ele fala: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando nós declaramos na presença de Deus por oração e súplica com ações de graça. Esse ações de graça, esse dar graças a Deus pela tribulação, gente, não é ser masoquista, não é falar: Deus, eu te agradeço pelo meu sofrimento, não. É dar graças a Deus porque nós lemos que Jesus já venceu o mundo. É dar graças a Deus e falar: Senhor, a tua palavra diz que essa tribulação, que essa dor, que essa dificuldade que eu estou passando, a tua palavra diz que ela é leve e momentânea. Deus, agora eu não acho que ela está leve, eu não acho que ela é momentânea, já tem um tempão que eu estou nela, mas a tua palavra diz que ela é leve e momentânea, porque o Senhor compara a minha dor, o Senhor compara a minha frustração, a minha angústia com a glória que tudo isso vai produzir. Então eu te dou graças porque o Senhor é um Deus verdadeiro, o Senhor é fiel, o Senhor não muda. E se o Senhor diz que essa tribulação, que essa dor, que esse sofrimento vai produzir um peso de glória bem maior, eu acredito e eu te dou graças. É com súplica,
cheio de graças, de ações de graças. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor me ouve. O Senhor me ouve no dia da angústia. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor me dá paz. É isso que Ele fala. A paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. A paz que Jesus nos dá, Ele falou isso: eu vos dou a minha paz e eu não dou como o mundo a dá. A paz que Deus nos dá, a mente humana não consegue explicar. E é essa paz que guarda o nosso coração e os nossos pensamentos. A mulher com fluxo de sangue, eu não me lembro qual evangelho que dá esse detalhe, mas a Bíblia diz que ela pensa, quando ela fica sabendo que Jesus estava por ali, depois de 12 anos, indo atrás de cura, indo atrás de tratamento, a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha de recurso financeiro e ela só piorava. 12 anos. A Bíblia diz que ela pensa: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Eu te pergunto, você realmente acha que o único pensamento que aquela mulher que já estava 12 anos sofrendo, aquela mulher que já tinha ido atrás de tudo quanto é tratamento, de todos os especialistas, você acha que esse foi o único pensamento que veio na mente dela? Será que ela não pensou: você vai lá fazer o quê no meio daquela multidão? Vai ser pisoteada, você está fraca. Não tem mais solução para você. Já tem 12 anos. Lembra daquela vez que você ficou sabendo que tinha um especialista não sei aonde? Você viajou, você gastou o que não podia, não resolveu nada. Mais uma vez você vai tentar? Mais uma vez você vai insistir nisso? A vontade de Deus é soberana, vai ver, Deus quer que você continue assim. A gente às vezes pega até versículo, né? Às vezes Deus não cura. É verdade, às vezes Deus não cura. Quando Paulo ora e fala sobre o espinho na carne, Deus vira para ele e fala: minha graça te basta. Mas a palavra de Deus nos ensina a pedir, a perseverar em oração. A palavra de Deus me ensina a apresentar para Deus as minhas petições, a apresentar para Deus as minhas aflições. Guardar o meu coração e a minha mente, porque aí eu vou ter fé, aí eu vou ter fé no sobrenatural, aí eu vou crer sem reservas, aí eu vou realmente conseguir olhar para a circunstância que eu estou vivendo e visualizar pela fé o sobrenatural acontecendo. Eu vou conseguir olhar para a tempestade e permanecer inabalável, com paz interior. É o bebezinho no colo da mãe, numa turbulência de avião. Paz. Nós tivemos uma experiência engraçada quando a Amanda era pequenininha, devia ter uns 3 aninhos. E a gente no avião e passou por aquela turbulência, sabe quando você olha assim, tá todo mundo se segurando na cadeira? Naquela tensão, aquele silêncio. Na hora que parou a turbulência, essa menina soltou uma gargalhada tão gostosa e começou a gritar e balançar as perninhas: de novo, de novo. Todo mundo riu. De novo não. Mas é essa paz. Você está no meio da turbulência e você sente paz, porque você sabe que o piloto é o Senhor. Vai vir turbulência, mas o seu coração está em paz. Não existe espaço para o medo no seu coração. Não existe espaço para a incredulidade. Não existe espaço para a ansiedade. Porque você tem a paz no seu coração. Amém? Para terminar, abre em Isaías 43. Isaías 43. Verso 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, ó Israel: não temas, porquanto eu te salvei. Convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo.
Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Sabe qual que é o nosso problema às vezes? A gente acha que a fé, que quando nós temos fé e nós oramos, que o problema vai desaparecer de uma forma espontânea, na hora. Se eu tenho fé e eu oro e Deus opera assim, opera. Eu já vi gente orando para ser curado que tinha um tumor e o tumor desapareceu na hora. Mas às vezes Deus não opera assim. A fé não é fazer desaparecer o problema. A fé é fazer com que aquele problema não exerça nenhum efeito no seu interior. Deus está falando que quando você passar pelo fogo, o fogo não vai ter nenhuma ação, nenhum efeito sobre a sua vida. Mas Deus já está te alertando, você vai passar pelo fogo. Quando você passar pela tempestade, quando você precisar atravessar o rio, essas águas não vão te afogar, mas você vai ter que atravessar, você vai ter que passar. Isso é fé, é eu manter o meu interior na paz, na certeza de que quando chegar a minha hora de atravessar o fogo, Ananias, Azarias e Misael, os 3 amigos de Daniel, ameaçados ali, antes deles serem jogados na fornalha ardente, você não acha que eles tiveram medo, não? Vocês não acham que eles tiveram medo, não? Eu tenho fé para saber que quando eu passar pelo fogo, quando me jogarem na fornalha, quando me jogarem na cova dos leões, eu vou passar por tudo aquilo, e aquilo ali não terá influência alguma no meu interior. Eu vou continuar crendo, eu vou poder com o meu coração cheio de fé, cheio de paz, responder como aqueles 3 rapazes responderam: se Deus quiser me salvar, Ele salva. Se Ele não quiser, não faz diferença. Eu não vou mudar, eu não vou deixar de permanecer fiel, eu não vou deixar de adorar, eu não vou deixar de render graças ao meu Deus. É a fé. Eu vi uma comparação de paz com fogo, fogo e lenha, eu anotei aqui. O fogo é a paz, que quem nos dá? Jesus nos dá a paz. O fogo queima sem a lenha? Não. A lenha é a minha atitude do coração, de não permitir que ansiedade, que medo, que incredulidade encontre guarita no meu coração. Aí eu vou conseguir usufruir da paz que o Senhor Jesus me dá. Aí eu vou conseguir permanecer guardada nessa paz, continuando crendo que enquanto eu adoro, Deus está movendo. Enquanto eu oro, Deus está liberando o seu poder. Enquanto eu venço o medo e permaneço com a paz de Deus no meu coração, o poder de Deus será manifestado. Amém?